Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico. Temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos estudar agora a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando Paulo ele chega na cidade de Éfeso. Então eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Repetindo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Primeiro precisamos entender a importância da cidade de Éfeso. Éfeso tinha aproximadamente 200 mil habitantes, era a capital da Ásia, uma das cidades mais influentes da época, um centro de culto ao imperador da época, um templo da deusa Diana. A cidade de Éfeso tinha um templo dedicado exclusivamente à deusa Diana, um grande centro do ocultismo no primeiro século, ou seja, as questões da magia, da espiritualidade, tudo isso nós encontrávamos na cidade de Éfeso nessa época. Também era uma cidade cortada por vales férteis, rios. A cidade ela dominava o comércio da região em função da sua posição estratégica. É nessa cidade que Paulo, então, ele está chegando no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Veja, amados, Paulo, chegando à cidade de Éfeso, ele encontra alguns discípulos de João. E é preciso dizer que os discípulos de João, eles ainda nessa época, haviam muitos discípulos de João que nem sabiam o que havia acontecido no dia de Pentecostes, ou seja, que o Espírito Santo havia sido derramado. E esse grupo aqui é um exemplo disso. Era preciso que essas pessoas compreendessem que Jesus Cristo é o Senhor, era o Senhor e é o Senhor, que ele havia vindo, o Messias já havia vindo, havia chegado, havia vivido entre homens. Era preciso que eles entendessem que João ele batizou para o arrependimento, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo, que é exatamente o que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Repetindo, Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Eu vos batizo, ou melhor, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, era necessário que Paulo fizesse essa interpelação para que eles compreendessem que aquele que haveria de vir já veio, aquele que batizaria com o Espírito Santo já havia chegado, já havia vivido entre os homens. Era preciso que na mente desses homens fosse feita essa transição, do batismo para o arrependimento com o batismo para o Espírito Santo. Mas eles nem sequer haviam escutado a respeito do Espírito Santo de Deus. Essa é a resposta que eles dão no versículo 2. E lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Veja, eles não sabiam que o Espírito Santo havia sido outorgado. E Paulo, então, agora no versículo 4, disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento, como nós já dissemos, e ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Aqui Paulo, então, faz a transição, dizendo: olha, aquele que viria já veio e ele se chama Jesus, ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus. Ou seja, o batismo cristão
ele é feito em nome de Jesus, né? E Paulo deixa isso muito claro aqui no versículo 5. Versículo 6, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Veja, amados, aqui nós temos apenas para esses homens, e apenas como uma forma de falar, o dia de Pentecostes, ou seja, o dia de Pentecostes ele não é nesse momento, mas para esses homens o Espírito Santo está sendo derramado nesse momento, ou seja, eles estão recebendo o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo nesse momento. O que nós vemos em todo o Novo Testamento é que não há espaço para a compreensão de que algum cristão possa, ou melhor, algum crente possa se tornar cristão sem que seja selado com o Espírito Santo de Deus. Também o que nós compreendemos aqui é que algum tempo atrás havia uma forma de acreditar que o batismo com o Espírito Santo ele era evidenciado pelo falar em línguas. Mas aqui nós vemos que essas pessoas não só falaram em línguas, mas também profetizaram. É necessário que a gente compreenda que os dons do Espírito Santo o Espírito Santo tem diversos dons e ele distribui segundo a sua própria vontade para a edificação da igreja. Então, o dom de línguas ele é apenas um único dom. Então, não quer dizer que todo aquele que crendo em Jesus Cristo é selado com o Espírito Santo falará em línguas. E aqui eu não vou entrar na questão se são línguas, as chamadas línguas estranhas, ou se são dialetos, se são línguas regionais. A questão aqui não é essa. A questão é entender que nem todo aquele que é batizado com o Espírito Santo de Deus fala em línguas, mas todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, é selado ou batizado no Espírito Santo. Não existe um crente que não seja batizado no Espírito Santo, mas a igreja ela tem diversidade de dons, porque o Espírito Santo dá à igreja conforme a sua própria vontade para a edificação da igreja. E eu vou citar aqui alguns dons do Espírito, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Por exemplo, a palavra de sabedoria é um dom, a palavra da ciência é um dom, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, como nós vimos aqui. Esse grupo não só falou em línguas, mas também profetizou. Discernimento de espírito, variedade de línguas, como nós vimos aqui, e interpretação das línguas. Então, necessariamente, não quer dizer que aquele que é batizado no Espírito Santo falará em línguas. Falar em línguas é um dom, mas existem outros dons. Versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. E mais uma vez nós vemos aqui Paulo, que não abre mão de entrar na sinagoga e pregar a gregos, a judeus, a respeito do reino de Deus. Amados, o que nós vemos aqui em todas as viagens missionárias é que Paulo ele tem essa preocupação, entendendo a importância de se pregar a palavra, não só a um grupo de pessoas, mas a todas as pessoas. É preciso que a igreja nos dias de hoje pregue a palavra, anuncie o evangelho da verdade, a palavra da verdade, para que as pessoas ouçam. Eu gostaria de lembrar os irmãos que na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, o texto começa assim: quando vocês ouviram e creram. Amados, para que alguém ouça e creia, é preciso quem pregue. Nós já falamos isso diversas vezes e vamos repetir tantas quantas forem necessárias. É preciso que a igreja pregue. Paulo, em todas as suas viagens missionárias, ele não só prega, como ensina a palavra. A importância de se pregar a palavra é fazer chegar aos ouvidos daqueles que estão ali presentes, daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, as verdades do reino de Deus. E assim, ouvindo, eles vão poder crer, e crendo, eles vão ser selados com o Espírito Santo de Deus. Versículo 9. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Amados, veja qual é a atitude de Paulo, isso que me chama muita atenção. Paulo então afastou-se dele,
deles, tomando consigo os discípulos, e passou a ensinar diretamente na escola de Tirano. Veja, o texto diz que alguns se endureceram e recusaram a crer, se recusaram a crer. Sempre vamos encontrar grupos de pessoas que, ainda que ouçam a palavra de Deus, a verdade dos reinos de Deus, do reino de Deus, elas vão se recusar a crer, vão endurecer seu coração. Veja que não é uma ação externa, é uma ação da própria pessoa, pois o texto diz: se endureceram e recusaram a crer. Muitas vezes, pregando a palavra, nós vamos estar diante de pessoas que vão se recusar a crer naquilo que nós estamos pregando, anunciando, proclamando. Mas muitas vezes a gente fica impelido a persistir, a continuar pregando. Amados, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é você. Quem convence é o Espírito Santo. E estando diante dessas pessoas, tendo pregado a palavra de Deus, tendo anunciado o Evangelho, o que nós devemos fazer quando nós nos colocamos ou quando nós nos deparamos com esse tipo de pessoa é exatamente o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo afastou-se deles. Muitas vezes a gente tem que saber o tempo de nos afastarmos, de entender que a mensagem já foi proclamada, já foi anunciada e que a pessoa simplesmente se endureceu, se recusa a crer, né? E fica falando mal do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, porque aqui falar mal do caminho significa falar mal de Jesus. Caminho está em letra maiúscula, falando ou apontando para Jesus Cristo. Versículo 10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, Paulo ele permanece nessa província por 2 anos, pregando, anunciando o Evangelho, e todos ouviram. Mas veja que a palavra não diz todos creram, todos ouviram. Então, nós precisamos nos preocupar em pregar a palavra. Não sabemos quem vai se render ao Senhor Jesus Cristo, mas a salvação não está nas nossas mãos, né? É o próprio Senhor quem acrescenta a sua igreja. Atos, capítulo 2, versículo 47. Vamos lá, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 47. Atos, capítulo 2, versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É o Senhor Jesus quem acrescenta a sua igreja, não somos nós. Nós não convertemos pessoas, não fazemos com que as pessoas creiam. O que nós somos chamados é para proclamar e para anunciar o Evangelho. E é isso que nós precisamos fazer. Tendo feito isso, Paulo entendeu que aquelas pessoas estavam se recusando a crer, falando mal de Jesus Cristo. Então ele se afasta. E esse é um ensinamento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Como já falei, é muito importante saber o momento de nos afastarmos, de que aquilo que nós tínhamos para fazer foi feito, né? Agora não depende mais de nós, né? Depende do Senhor, depende da ação do Espírito Santo no coração de cada pessoa. Veja, aí Paulo então ele continua ali durante 2 anos, pregando a judeus e a gregos, não é? Ao ponto de que todos daquela província ouviram a palavra do Senhor. E como eu já disse, ouviram, e não quer dizer que eles creram, mas ouviram. E esse era o propósito da viagem missionária, fazer conhecer as verdades do reino de Deus. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Veja que Paulo era usado por Deus, ele era um meio pelo qual o Senhor manifestava o seu poder. Mas é interessante a gente pensar que o Senhor chancelava a pregação que vinha através de Paulo com milagres, com maravilhas, né? Com sinais, com prodígios. É interessante nós pensarmos o porquê que nos dias de hoje nós não vemos tantos sinais, tantos prodígios dentro da igreja. Será que é porque
a igreja tem proclamado pouco? Será que é porque a igreja não tem anunciado o evangelho da verdade? Será que é porque a palavra de Deus não tem sido anunciada, proclamada, pregada pela igreja? Porque aqui nós vemos que a consequência de se pregar a palavra é o poder de Deus se manifestando, chancelando, mostrando que aquela palavra não vem do coração do homem, mas do trono da graça de Deus. E muitas pessoas foram curadas, espíritos malignos foram expulsos, não é? Pessoas estavam endemoniadas e foram libertas. Quando nós pregamos a palavra, Deus manifesta o seu poder, apontando para Ele, fazendo com que a glória seja dele. A glória não é de homens, é do próprio Deus. E nós precisamos apenas nos colocar como instrumento de Deus, para que Ele nos use para a sua glória, para que as pessoas conheçam a Ele. E foi isso que Paulo fez durante essa viagem missionária, durante essa estada em Éfeso. Versículo 13, alguns judeus que andavam expulsando os espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. É engraçado, amados, porque as pessoas têm tentado se apossar do dom de Deus, mas Deus, Ele dá o dom a quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, Ele distribui de acordo com a sua vontade. O dom é de Deus, não é nosso, é Ele quem usa através de nós. Nós não fazemos como queremos, somos apenas instrumentos na mão de Deus. E veja, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. É claro que isso não poderia dar certo. O Senhor não levantou essas pessoas, o Senhor levantou Paulo. Enviou Paulo para este lugar, né, como um servo dele, fiel a ele, um homem que conhecia Jesus Cristo, que tinha uma relação de intimidade com o Senhor Jesus, um apóstolo. E aí cabe o significado da palavra, não é? Não só no sentido do apostolado, mas também da pessoa enviada pelo Senhor. Paulo estava ali no nome de Jesus, e tudo que era feito para a glória do nome de Jesus. Esses homens não conheciam Jesus, não tinham vínculo com Jesus, não eram servos de Jesus e quiseram tomar posse do dom de Deus e usar o nome de Jesus para expulsar espíritos. Mas é muito interessante o relato da palavra de Deus logo na sequência. Veja, versículo 14, os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu. Veja o que o espírito maligno vai responder a esses homens: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Amados, eles foram envergonhados. Aqueles que tentam se apossar do dom de Deus, usaram o nome de Jesus sem conhecê-lo, sem ser servo dele, sempre serão envergonhados. Deus pode usar qualquer pessoa. Deus usou uma mula, Deus podia usar esses homens, mas o que o Senhor queria deixar claro é que esses homens não tinham nenhum tipo de relacionamento com Ele, não foram enviados por Ele, não eram usados por Ele. Entende, amados? A questão aqui é que o Senhor, Ele chancelava a autoridade que Ele havia colocado em Paulo, mostrando que Paulo era apenas um homem, mas carregava a autoridade de Cristo, ou seja, Cristo usava Paulo para a glória do seu nome. Esses homens não. Versículo 17, quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E é importante essa passagem mostrando que as pessoas foram tomadas de temor, porque os espíritos imundos, os demônios, eles não se submeteram a esses homens, porque eles não tinham relacionamento com Jesus. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Esse é o propósito, amados, da viagem missionária: engrandecer o Senhor Jesus, de pregar o Evangelho, é engrandecer o Senhor Jesus, fazer conhecido o nome de Jesus. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Glória a Deus por isso. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. E nós já falamos que a cidade de Éfeso era um grande centro do ocultismo.
do espiritismo, da magia, né? E esses homens, então, eles pegaram os livros e queimaram os livros, né? Tamanho poder de Deus agindo naquele lugar. Versículo 19 ainda, vou repetir: grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Era um valor expressivo, um valor muito alto. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. É interessante a gente parar para pensar. Havia uma maneira que proporcionava com que a palavra de Deus fosse difundida e fortalecida na região, onde Deus deixava claro quem era que estava ali em seu nome, não é? Quem era o meio pelo qual ele escolheu usar para manifestar o seu poder, para curar, para libertar. Mas pessoas tentaram usar o nome de Jesus sem conhecê-lo, e Jesus deixou claro quem era o seu servo, quem ele tinha enviado. Veja, versículo 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, e ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá a Roma. Paulo tinha como objetivo chegar a Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasmo, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Amados, nós vamos ficar por aqui. Nós estamos agora estudando a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Estudamos a passagem dele por Éfeso e vamos continuar estudando, né, ainda ele na cidade de Éfeso. Que Deus te abençoe, que você possa ter um domingo ricamente abençoado em nome de Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.